E se o passado não estivesse apenas no passado? E se cada faia que cresce hoje lembrasse de todas as faias que já existiram? E se cada cristal que se forma pela primeira vez ficasse mais fácil de formar, simplesmente porque já se formou noutro lugar do mundo? Dizem que o hábito é uma segunda natureza. Quem sabe se essa natureza não passa, ela mesma, de um primeiro hábito? Esta frase de Blaise Pascal abre o livro revolucionário de Rupert Sheldrake, A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado. Hoje, vamos mergulhar na hipótese científica e filosófica mais ousada das últimas décadas. A natureza tem memória. E essa memória é cumulativa, invisível e molda tudo o que existe. Rupert Sheldrake é um biólogo, bioquímico, escritor e palestrante de renome internacional. Ele é conhecido por suas ideias e pesquisas inovadoras que desafiam os paradigmas convencionais da ciência. Sheldrake é mais conhecido por seus conceitos de ressonância mórfica e campo morfogenético, que propõem uma nova compreensão da natureza e da evolução. Ideias que, apesar de controversas, propõem uma nova compreensão da natureza e da evolução. A comunidade científica dominante continua profundamente cética quanto a estas ideias, classificando-as como especulativas, mas é precisamente aí que começa o debate interessante. Mas Sheldrake não caminha sozinho. Os estoicos e neoplatónicos falaram em anima mundi, alma do mundo, memória cósmica, em tradições orientais, inconsciente coletivo, Carl Jung, como se a humanidade sempre soubesse no fundo que o passado não desaparece, apenas se torna memória partilhada. Sheldrake propõe que todos os sistemas naturais, moléculas, cristais, organismos, sociedades, herdam uma memória coletiva de tudo o que aconteceu antes com sistemas semelhantes, por mais distantes que estejam no espaço e no tempo. Uma semente de faia não cresce apenas pelos genes. Ela herda também os hábitos de crescimento de todas as faias que já existiram. Uma andorinha não aprende a migrar só por instinto genético. Ela é formada pela memória coletiva da espécie, uma influência invisível que atua à distância. E o mais surpreendente, quando algo novo acontece, ele tende a acontecer mais facilmente depois. É como se o universo fosse ficando treinado em ser universo. Exemplo clássico. Nos anos 1920, chapins azuis na Inglaterra aprenderam a abrir as cápsulas de leite nas garrafas. Em poucas décadas, o comportamento espalhou-se por toda a Europa, mesmo em locais onde os pássaros não podiam comunicar-se. Hoje, quando aprendemos windsurf ou uma nova língua, aprendemos mais depressa do que as gerações anteriores. Porquê? Porque milhões já o fizeram antes. Embora a genética clássica e a aprendizagem social expliquem muito, Sheldrake argumenta que existe um resíduo de rapidez que a biologia atual ainda não mapeou. Até os cristais de uma substância química nova, sintetizada pela primeira vez num laboratório, formam-se mais rapidamente em todo o mundo à medida que o composto é cristalizado repetidamente. Não por causa de leis eternas, mas por causa de hábitos que se fortalecem. Se a natureza tem memória, será que a consciência humana também participa nesse campo? Como é possível isto? Sheldrake chama-lhe campos mórficos, regiões não materiais de influência que organizam a forma e o comportamento. Cada tipo de coisa tem o seu campo. Um campo para a insulina, um para a faia, um para a andorinha, um para uma cultura humana. Estes campos são como moldes invisíveis que se prolongam no tempo. Quando um sistema organizado desaparece, um cristal derrete, um animal morre, o campo não some completamente. Ele permanece como padrão potencial de organização. O mecanismo que liga o passado ao presente chama-se ressonância mórfica. É uma espécie de sintonia. Sistemas semelhantes ressonam com todos os sistemas anteriores da mesma espécie. Quanto mais vezes um padrão se repete, mais forte fica o hábito. Isto contrasta radicalmente com a ciência ortodoxa, que vê a natureza governada por leis eternas e imutáveis. Sheldrake diz: não são leis eternas, são hábitos que se tornam tão profundos que parecem eternos. Durante séculos, vivemos num paradoxo. Na biologia, aceitamos a evolução de Darwin,
Mas na física, continuamos a acreditar em leis eternas e imutáveis, de Newton e Einstein. Sheldrake quebra este muro. Se o hardware do universo evolui, por que não evoluiria também o seu software, as leis da natureza? A física moderna aceita a evolução das estruturas do universo, mas continua a assumir que as leis fundamentais permanecem constantes. Deus podia até ter dado corda no início, mas depois as leis bastavam. Desde os anos 60, a cosmologia mudou tudo. O universo nasceu há 13,8 mil milhões de anos, num Big Bang. Tudo evolui, galáxias, estrelas, elementos químicos, vida, cultura, consciência. Se o universo é evolutivo, é logicamente inconsistente ter leis fixas que existiam antes da matéria existir. Sheldrake propõe uma solução radicalmente coerente. As leis da natureza são, na verdade, hábitos cósmicos que se reforçam ao longo do tempo. Quanto mais se repetem, mais difíceis de mudar se tornam, mas nunca são absolutamente imutáveis. A natureza deixa de ser uma máquina cega e passa a ser um organismo vivo com memória coletiva. Esta hipótese é testável. Nos anos 80, competições internacionais, Tarrytown e New Scientist, premiaram experiências para verificar a ressonância mórfica. Previsões concretas. Ratos que aprendem um labirinto em Londres devem tornar mais fácil para os ratos do mesmo tipo aprenderem o mesmo labirinto em Tóquio, mesmo sem contacto. Novas palavras ou sílabas inventadas devem ser mais fáceis de memorizar à medida que mais pessoas as usam. Cristais novos devem cristalizar mais depressa ao longo dos anos. Alguns estudos foram interpretados como consistentes com a hipótese, embora existam explicações convencionais que disputam esses resultados. Ora, se esta hipótese se confirmar, as consequências vão muito além da biologia. A ser verdade, nossas ações individuais contribuem para hábitos coletivos. A violência, a bondade, a criatividade tornam-se contagiosas a nível global. Robert Sheldrake oferece-nos uma visão do universo não como uma máquina eterna e fria, mas como um grande organismo em crescimento, cheio de memória e criatividade. Talvez as leis da natureza não estejam escritas em pedra, mas sim gravadas na memória viva do cosmos. E nós, com cada pensamento, cada ato, cada descoberta, não apenas seguimos essas leis, ajudamos a escrevê-las. Se esta ideia fez sentido para ti, deixa um comentário com a tua opinião. Obrigado por assistires. Baseado em A Presença do Passado de Rupert Sheldrake.